Bora, Severo. Então, gente, boa noite, né? Vamos começar então para valer agora. O pessoal conectou aqui, o pessoal que estava no outro link, né? A gente teve um probleminha aqui de conexão, mas agora a gente vai começar. Bom, boa noite a todos. Tá aí aqui está eu, o Marcelo e a Cris Fuscaldo. Para quem não conhece a Cris Fuscaldo, ela é autora do livro Discobiografia Mutante, né? A gente vai falar um pouco desse livro hoje também. Mas o foco principal nosso é falar sobre os Mutantes, tá? Essa banda tão especial, essa banda que marcou a música popular brasileira, né? Tanto o MPB como o rock and roll brasileiro, eles devem muito para os Mutantes e a gente vai entender o porquê hoje, né? Então, você que está aí na live junto com a gente, fique à vontade para fazer perguntas, né? Para até dar sugestões, para tirar alguma dúvida que você tenha sobre os Mutantes, tá bom? A gente vai ter um espaço daqui a pouquinho para perguntas e respostas, tá? Como a gente tem um conteúdo aí bastante grande, a gente vai procurar passar para vocês o máximo possível, lógico, né? Numa live aqui de 1 hora não dá para a gente abordar tudo, né, sobre essa banda. Mas a gente vai passar principalmente aqui o principal e as fontes para vocês poderem depois pesquisar, conhecer um pouco mais sobre o Mutantes, tá bom? Beleza? Então, Cris, por favor, se apresente, fale um pouco de você. Boa tarde ou boa noite, né, galera? Tudo bem? Muito legal estar aqui com vocês, Marcelo, Alexandro. Obrigadíssima pelo convite. E, bom, como você já falou, eu acho que hoje é dia de falar de mutantes, né? Mas, dando uma pequena resumida, eu estou aqui para falar de mutantes porque eu sou autora do livro Discobiografia Mutante, que é esse livro aqui, que no qual eu conto as histórias dos discos dos Mutantes, né? Cada capítulo é um disco. Na verdade, a história da banda através dos discos, né? É um recorte diferente que eu faço. É uma biografia, só que ela parte do estúdio, ela não parte da vida, né? Da onde nasceu, da vida para a obra, que é o que significa, né, a escrita de uma biografia. Ela parte da obra para a vida. E eu comecei, na verdade, esse processo com a escrita desse livro, que é o Discobiografia Legionária, onde eu conto a história da Legião Urbana através dos discos. E foi tão bem aceito, assim, deu tão certo a experiência que eu fui para o Discobiografia Mutante e fiquei muito feliz com o resultado, né? Você vê que eu lancei em 2018 e estou aqui até hoje fazendo live, conversando sobre esse livro. Estou muito feliz de estar aqui. Legal. Eu li o livro também, eu tenho o meu exemplar aqui, e olha, de público aqui, parabéns, Cris. Foi um trabalho fenomenal, viu? Desculpa, Marcelo, eu te cortei, cara. Imagina, eu queria fazer um comentário que eu achei muito interessante no seu livro, né? Que ele vem em dois idiomas, né? Ele está em português e inglês também, né? Como os Mutantes foram uma banda que tiveram uma grande repercussão fora do Brasil, ele está em dois idiomas aí, então eu achei muito interessante isso daí no seu livro, além de todo o conteúdo que a gente vai falar aqui. É porque os Mutantes fizeram, quer dizer, eles fizeram pouco sucesso, né? Porque se comparar o que foram os Mutantes ali nos anos final de 60, né, e 70, comparar com artistas de sucesso, eles não foram uma banda que explodiu, né? Eles tiveram algum sucesso, mas com um público que eu acho que é fiel, né? Assim, o que a gente hoje chama de público nichado, né? De nicho. Sim. Tiveram poucas músicas em rádio, explosões, não venderam muito disco na época, mas depois de muitos anos, os Mutantes foram resgatados por fãs de psicodelia, de Tropicália, né? Porque eles começaram ali junto com o Gil e Caetano ali na Tropicália, no movimento tropicalista. E ainda depois dessas primeiras descobertas, redescobertas, né, do brasileiro pelos Mutantes, os gringos descobriram, né, não redescobriram, descobriram os Mutantes. E eu, particularmente, eu conhecia assim, não sei, quando era pequena, eu ouvia de umas 3 músicas e sabia que era de uma banda chamada Mutantes, mas não conhecia a obra, porque não era uma obra fácil. A gente não tinha Spotify e YouTube, né? Então tinha que ter os vinis dessas bandas em casa para ouvir, ou então algum amigo, alguma situação assim. E quando eu era adolescente, um amigo me deu de presente uma coletânea
dos Mutantes, produzida pelo David Byrne, Que bacana. que era do Talking Heads, né? Que é um pesquisador musical, é escritor também, tem um trabalho solo. E ele resgatou não só Mutantes, como Tom Zé, que também estava super esquecido uma época. E quando ele Que bacana. resgatou, é que o brasileiro, com síndrome de vira-lata, resolveu dar valor novamente a Tom Zé. Mesma coisa Mutantes. Assim, Mutantes estava super apagado quando David Byrne fez essa coletânea. Aí a gravadora né, resolveu resgatar e relançar coisas que não eram relançadas. E eu descobri nessa coletânea a obra dos Mutantes, né? Não só aquelas músicas soltas. E a partir dessa descoberta eu pirei. E aí foi um desespero na época para eu achar os discos da Isso. banda. Não é, gente, se tem alguém da geração, né, com menos de 30 anos ou 25, vocês não sabem o que era É, se apaixonar por uma banda e não ter o disco da banda, não conseguir ouvir a banda, porque não tocava em rádio, não estava na televisão. Meu pai, que é um colecionador de disco, tinha um disco só dos Mutantes em casa. Ó, Eu fui para São, eu morava em Niterói, agora moro de novo. Viajava de Niterói para São Paulo para ir na Baratos Afins, na Galeria do Rock, porque o Luiz Calanca era o cara que tinha reeditado, né, que os discos do barato. Mutantes num dado momento ali. E aí eu viajei para ir gastar meu salário de estagiário inteiro, porque isso eu já estagiária. Aí copiei antes, né? Antes disso, um amigo me emprestou, eu tinha um aparelho que copiava CD. Eu copiei os CDs dos Mutantes, xeroquei os encartes. Que bacana. Isso para ter a obra completa, para conseguir ouvir todos os discos, né? Depois eu fui realmente comprando, gastando muito, porque era caro, era raro. Depois a gravadora relançou, acho que 2 vezes, agora me falha a memória, em CD, e aí sim, aí hoje eu tenho todas as cópias de todas as épocas e tal, mas era muito difícil. E aí eu achei que fazer esse livro em inglês, primeiro era agradecer o David Byrne, né, por ter me apresentado. Apresentados os E eu mutantes. cito ele não só na introdução, como cito a coletânea dele. E, bom, a partir do David Byrne, os gringos piraram. E eu sabia que quando eu fizesse esse livro, eu ia ter a chance de vender ele fora do Brasil também e contar a história dos Mutantes, porque os gringos conhecem a música, mas não conhecem a história. É isso, E, verdade. e para vocês terem uma ideia, hoje mesmo eu vendi uma cópia para um japonês. Que bacana. olha, Que Eu vou enviar legal, que segunda-feira bacana. para Tóquio. E o livro chegou, na verdade. Eu fiz um lançamento em Nova York. Eu morei uma temporada nos Estados Unidos, de 2018 até. Na verdade, fiquei num vai e vem de temporadas até o início de 2020, né? No início quando começou a pandemia, que eu voltei. E eu fiz um lançamento lá em Nova York e distribuí para várias lojas de vários estados americanos. E aí, um dos distribuidores lá distribuiu para o Japão. Eu lembro que a distribuidora mandou 5 cópias para uma loja. E eu tenho uma amiga que mora no Japão, ela foi lá toda feliz para fazer uma fotinho do meu livro na loja. Ela foi, tipo, uma semana depois de eu anunciar que estava no Japão, tinha Que, esgotado as 5 que cópias. legal. caramba. Então, para vocês verem, né, assim, a gente, às vezes, o próprio brasileiro não dá valor para uma coisa que lá fora eles piram, assim, né? Que é nossa, né? É, que Que lá é fora eles nossa. piram. É verdade, é verdade. Isso, isso é verdade. Até um detalhe, assim, você falou um ponto interessante, Cris, que é o seguinte, né? Eu estava esses dias aí, até para a gente, para me preparar aí para a live e tal, estava assistindo alguns documentários sobre os mutantes e tal, né? E aí você vê, por exemplo, a gente que é aqui de São Paulo, né? Você vê os caras foram criados aqui na Pompeia, tem a casa que eles moravam. Meu, como a gente não valoriza isso, né? Como tá aqui do lado, como, né, pessoas com uma representatividade tão grande, né? E a gente não valoriza isso. A gente vai para os Estados Unidos, vai lá para Liverpool, ver a casa onde o George Harrison morou, tal. Isso, pô, é fantástico, né? Mas assim, a gente não faz a mesma coisa com os brasileiros aqui, né? Não, e a gente, eu não sei exatamente também, a gente não se inspira também, né? Porque as pessoas gostam muito de, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, não sei o quê, né? Tudo é Estados Unidos. Só que, pô, chega aqui e não dá esse valor, assim. Estados Unidos você anda em qualquer parque florestal, assim, que você entre, tem lá
um banco, aí tem uma plaquinha no banco, aqui sentou o prefeito da cidade tal no ano tal. Sabe, a questão da memória lá é muito séria. Nessa Sim, livraria onde eu lancei o livro em Nova York, tinha um totem de Bob Dylan e uma frase escrita: temos mais, aqui tem mais de 36 títulos sobre Bob Dylan. 36, né? Exato. Assim, mais de 36, ou seja, ele não sabe se tem 36 ou 40, né? Então ele preferiu botar mais de 36. 36 títulos, ou 30 que fossem, ou 10 que fossem sobre o mesmo artista, e a gente sobre Mutantes tem só 2 livros, o meu foi o segundo, mas tem um monte de artista que não tem livro nenhum, é. né? Zé Ramalho tem livro nenhum. Zé Ramalho até tem um de transcrições. Alceu Valença não tem uma biografia dele. Uma biografia do Zé não tem. Do Alceu Valença não tem. Do Geraldo Azevedo não tem. Isso para falar dos nordestinos, né? Mas tantas bandas aí que a gente conhece que não tem biografia. E é isso, a casa da Pompeia deles. Não podia ter uma plaquinha aqui? Aqui Pois é, viver Arnaldo e Sérgio Batista. pois é, E pois Cláudio é. César, né? Que era É. também É aquela velha Isso máxima é que o pessoal fundamental fala, também né? na história, né? É aquela velha máxima que o pessoal fala, né? Que o brasileiro tem memória curta. Esse é um dos grandes problemas nosso, né? Do nosso povo, né? A gente não para mim. valoriza. Eu vou te falar que eu sou apaixonada pelo Brasil, pelo brasileiro, pela criatividade que a gente tem, pela nossa história, pela nossa música. Agora, essa questão da memória me irrita de uma maneira, cara, que eu fico. E eu não posso falar muito, não, que a minha memória é péssima também. Mas, enfim, a minha memória é minha comigo mesmo. Agora, em relação à memória da música, da história, estou eu aqui justamente militando, né? É O isso aí. Marcelo sabe o que que é isso, que quer escrever um livro, Sim, militar sim. para fazer a história se perpetuar enquanto a gente tem que trabalhar com 1.000 outras coisas, né? Porque Pois é. é difícil pagar as contas com livro, etc. Não é E fácil. deixa eu te perguntar, Cris, quando foi que surgiu a ideia de você escrever o livro? Olha, a ideia de escrever o livro surgiu numa dessas viagens aos Estados Unidos. Isso tem a ver, não tem a ver com querer ser americanizado, né? Isso não, é porque meu doutorado eu fiz uma parte dele lá, então, com bolsa e tal. Então, Uhum. eu fiquei nesse processo de Estados Unidos como eu falei, 2018 até esse ano, né? E antes dessa ida que eu fiz o lançamento, eu fui para um dos cursos lá em fevereiro e passei pela Califórnia, que é super psicodélica, né? Assim, São Francisco, aquela Nossa. rua que você respira Jimi Hendrix e Janis Joplin e Grateful Dead, assim, tipo, enquanto você anda. E, curiosamente, também nessa viagem eu conheci pessoalmente a Ana Maria Baiana, que é minha musa inspiradora, a primeira mulher a escrever sobre música no Brasil. E, quer dizer, não sei se é a primeira mulher a escrever, mas a primeira mulher que se perpetuou como jornalista de música no Brasil. E a gente fala, babo o ovo dela e falo muito com ela desde que eu comecei no jornalismo. E ela mora na Califórnia desde a década de 80 e finalmente consegui marcar de tomar um café com ela. E foi, assim, uma tarde incrível, né? Ouvir as histórias da Maria Baiana, conversar, e aquele lugar psicodélico. E, cara, enfim, foi uma coisa e eu estava num momento esquisito, porque o livro da Legião tinha ido muito bem, mas eu tinha tido um problema financeiro com a editora, estava meio estressada, e aí estava meio sem dinheiro, e aí estava nessa viagem sem dinheiro, sabe? Tudo, estava Uhum. tudo meio esquisito dentro de mim, e aí tive essa tarde incrível com a Ana Maria Baiana, estava ali andando pelas ruas de São Francisco para ir para curso, para ir para lá, para ir para cá, e aí, um belo dia desses dias que eu tava lá, eu acordei no meio da madrugada, assim, 2 da manhã acordei com a frase, com a coisa na cabeça, assim, esse ano faz 50 anos do primeiro disco do Mutantes. E eu já tenho uma pesquisa enorme sobre isso, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, Caramba. eu tinha antes, aí a ideia foi assim. Mas a minha monografia de faculdade foi sobre a linguagem das capas de disco dos Mutantes. E como na monografia pouco tempo, né, você tem que dar um recorte pequeno e tal, Uhum. eu na época escolhi falar sobre a comunicação das capas, que as capas são realmente artesanais pra caramba e comunicam sempre muito o que os mutantes são, né, as maluquices deles e criatividade e tal. E aí, e fora essa monografia, depois dos anos seguintes todos eu segui pesquisando sobre mutantes, só que para o meu prazer, não pensava em escrever livro mesmo. E tive esse insight, né, nesse momento da Califórnia, porque aí tinha tido o sucesso, né, do livro da Legião Urbana,
discobiografia, e aí eu acordei com essa ideia, e aí eu já perdi o sono, já levantei da cama, peguei o celular para anotar, para não esquecer, porque também essas coisas da madrugada, depois você volta a dormir, você nem Se lembra. esquece. E aí é assim com composição de música, né, gente? Quem Sim. compõe, eu também componho a mesma coisa. Se eu acordar de madrugada com a ideia, e eu vou te falar, eu às vezes, maioria das vezes, eu com preguiça, eu falo, não, deixa pra lá. Eu vou lembrar. Quando não é meu ganha-pão, eu deixo Uhum. pra lá. Mas não façam isso, que eu já perdi várias. É. E aí, pronto, peguei o celular e já comecei a desenhar ali. E aí eu pensei, pô, eu vou fazer uma discobiografia, porque eu já tenho as capas. Eu posso agora até partir dessa pesquisa das capas, né, disco a disco e tal. E lembrei também meu muso inspirador, que eu faço questão de sempre citar, o Bento Araújo, que tinha feito Lindo Sonho Delirante, um livro sobre os discos psicodélicos. Agora já está no terceiro volume do Lindo Sonho Delirante, e ele fez por crowdfunding bilíngue. E aí, juntou essas três coisas, né? Ana Maria Baiana, São Francisco psicodélico, crowdfunding, porque eu estava naquele estresse também de não receber da editora, não sei o quê. Falei, cara, vou fazer sozinha, sabe? Então eu já fui no celular desenhando crowdfunding, bilíngue, porque eu tinha ido na Moíba, loja de São Francisco, né? Loja de discos enorme, clássica. E falei, cara, vou vender até para Moíba, vou fazer, e eu vou vir em agosto. Isso era fevereiro. E eu voltaria para os Estados Unidos em agosto para morar. Fato, Caramba. assim. E aí eu falei, eu vou fazer. Aí comecei a entrar na noia, não vai dar tempo, né? Fevereiro para agosto, eu vou conseguir fazer. Aí pronto, não dormi mais, né? Depois, no dia seguinte, quando eu falei pro meu marido que ia fazer, ele falou assim, cara, você sabe que eu apoio tudo, mas em 6 meses você vai dar conta de fazer um crowdfunding, escrever um livro, lançar, etc. Aí eu falei, você tem razão. Aí fiquei naquela, né? Cozinhando. Quando eu voltei dos Estados Unidos, fui fazer meu mapa astral, que eu faço todo ano, não falei nada, minha astróloga praticamente leu, só não falou que era o livro do mutante, mas praticamente falou, só faltou falar isso. Aí eu voltei da sessão falando, cara, vou fazer, sabe? Se der certo, deu, se não der, não deu, assim, né? Tem tanto crowdfunding que as pessoas, no final das contas, não entregam, eu não faria isso, eu devolveria o dinheiro se desse errado. E aí eu joguei para ganhar e, cara, fiquei presa, agarrada em casa, trabalhando nesse crowdfunding. Agarrada em casa não, que eu fui para São Paulo entrevistar, e aí fui para São Paulo para a fila de autógrafo de Rita Lee, para panfletar a campanha, fui para a fila de show. Tive uma sorte danada, porque naquele momento do crowdfunding, Arnaldo Batista, Sérgio Dias e Rita Lee estiveram em São Paulo em uma diferença de 10 dias, assim, quer dizer, mais ou Nossa. menos 10 dias. Sérgio, que mora na França, quer dizer, agora está nos Estados Unidos, foi para um show em Ribeirão Preto, João Rock no festival. Arnaldo fez show na Caixa, no Centro Cultural da Caixa, e Rita Lee lançou livro na Cultura. E eu panfletando nas filas no festival para Olha vender aí, Barato. livro. Então, assim, aventura. a história foi. E escrevendo o toque de caixa. Né? Eu até fiz a segunda edição agora e corrigi umas coisinhas, porque todo livro vem com um errinho, uma coisinha que esse meu tem um pouco Acontece. menos, porque, claro, ele foi escrito em 3 meses, o que é uma coisa meio insana, Marcelo sabe disso também, né? Sim, Foi sim, sim. uma viração de noite enlouquecida, assim. Então, mas é isso, eu queria levar para os Estados Unidos e foi muito feliz essa aposta maluca, porque além de eu ter conseguido realizar ele aqui, né, fiz o crowdfunding, deu certo. Pô, essa surpresa de ver os gringos, caramba. E aí consegui, mandei para Moíba, entrei em contato, vendi para eles, vendi para várias lojas. E aí, como eu fui e voltei algumas vezes nos Estados Unidos, todas as vezes que eu volto eu tenho que levar uma leva, porque aí eu escrevo para eles, esgotou, manda mais um pouco. Olha que Só que eu ótimo. não mando daqui não, porque daqui para lá é muito caro. Que Eu legal. Então foi levo. uma tarefa hercúlea também, né? Porque você, no período curto, 6 meses, escrever um livro desse, com conteúdo desse, realmente foi uma tarefa hercúlea aí. Nem eu sei como é que eu consegui, para ser bem honesta, nem eu sei. Ô, Cris, e você no processo, você conversou com eles, entrevistou eles, teve algum tipo algum material deles, alguma conversa? Como é que foi isso daí? Então, Marcelo, quando eu comecei a monografia,
eu já ali, né, já comecei a entrevistá-los. Claro que, como eu disse, monografia de faculdade, eu tive 3 meses também, foi mais hercúleo ainda, porque eu nem sabia fazer, né? Eu não era uma escritora, sequer Cara, estava formada em jornalismo. Mas, bom, já era estagiária, na época no Globo Online, que era o site do Globo, e foi o Jamari França, meu tutor, que é também um dos maiores críticos de rock, assim, e eu consegui ser estagiária dele praticamente. Não era dele, mas enfim, era da equipe que ele fazia parte. Claro que eu colei nele e virei a estagiária dele. E ele era muito amigo de Rita Lee. Então ele fez uma ponte, pediu a ela, perguntou se ela falaria e tal. E a gente trocou vários e-mails, eu e Rita, naquele Que momento. bacana. Depois, como jornalista que eu segui trabalhando em redação, eu voltei a entrevistar ela várias vezes em lançamentos, em shows, enfim. E cada vez que eu fazia uma entrevista, eu trazia, claro, as questões sobre mutantes que eu queria trazer. Mesma coisa, Sérgio Dias, que foi até o primeiro que eu liguei, que eu procurei, que eu achei que fosse ser mais fácil encontrar. De fato, fui parar na casa dele na época, eu estagiária. É até uma história engraçada que eu não vou me prolongar aqui, não. Quem quiser conhecer, eu tenho no meu canal do YouTube, eu tenho um programa chamado Diário de uma Tiete, Meu e aí tem um episódio com o Sérgio Dias, que é um episódio, assim, só para começar, eu estagiária, menina, sabe? Filhinha de papai em Niterói, liguei para Sérgio Dias querendo entrevistar, ele falou assim: vem aqui em casa no sábado, em São Paulo, na Granja Viana. E eu fui, mas aí vão lá no Diário da Tiete saber como é que foi isso. Porque, isso. pô, pode imaginar, né? A garota saindo de Niterói para São Paulo, assim, do nada, no mesmo dia para entrevistar o ídolo. E, e aí ele foi ótimo e ele também, continuamos em contato. Ele mais até, porque é isso, ele realmente é mais acessível e ele ama falar de mutantes. Bom, ele continua, manteve o mutante, né? E até hoje ele é muito sensível. E o Arnaldo, a esposa que controla a vida, a agenda dele, na época não me deu, não me, eu não, ele não participou da minha monografia. Mas depois ele lança disco de Arnaldo, lança show, lança DVD, Loki lá da história de Arnaldo. Cara, onde estava Arnaldo, eu estava também roubando declarações dele escondido da entourage dele. Tipo assim, escondido que eu digo assim, né? Dava aquela jornalisticamente, né? Às vezes você tem que passar por cima de assessoria de imprensa, de esposa, de empresários e tal. E Arnaldo foi mais assim. Mas Arnaldo também não é um cara que traga, enfim, com histórias tão bem concatenadas e tudo. O que mais me dá, de fato, base, pois é o Sérgio Dias. Sérgio Dias. E como eu falei, assim, foram vários anos fazendo isso. Para o livro, eu já tinha uma quantidade de entrevistas e coisas, e para fazer esse livro em 3 meses, eu resolvi entrevistar só quem eu não tinha entrevistado na vida. Ah, Como, por legal. exemplo, o Dinho Leme. Dinho, baterista, eu não tinha tido a chance de entrevistar ele nunca. E aí fui para nessa ida, uma dessas idas a São Paulo para ver Rita ou para ver Sérgio, eu sentei com o Dinho, ficamos Dinho. uma noite inteira maravilhosa. Outros músicos também, como Túlio Mourão, a galera mais do progressivo, né? Da fase progressiva, tudo foi feito pelo Sol. O Antônio Pedro Fortuna, o Raul Mota e tal. Esses caras até eu já tinha esbarrado, né? Também ao longo da vida, mas eu não era menos preparada do que a fase Rita, Arnaldo e Sérgio. Então, eu entrevistei esses caras, assim. Foi meio que por aí. Legal. Mas avisei a todos, né? Também é isso. Por exemplo, na Rita, quando eu fui lá no lançamento do livro, falei para ela: estou escrevendo um livro sobre mutantes e tal. Arnaldo mandou uma mensagem, tomei a bronca da mulher, mas enfim, tudo bem, eu já imaginava. Também entrei em contato com a Rita via assessoria, etc e tal, enfim. Todo mundo. Eu dei a chance de todo mundo, tentei, né? Mais uma vez, dar uma conversada, mas o que eu já Uhum. tinha para mim já bastava, assim. Bastava. Legal. É. Então é o seguinte, Cris, ó, eu preparei aqui alguns slides, né? Até para dar uma ilustrada aqui pro pessoal também. E a gente vai passando os slides e vamos comentando, né? Você vai falando aí sobre a sua pesquisa, sobre o que a gente tem de informação sobre algum desses slides aqui, beleza? Tá bom. Galera aí também do YouTube, ó, dá um feedback para nós aí, como é que tá a imagem, como é que tá o som. E vamos ver aqui. Deixa eu ver qual que é a primeira que eu separei.
Ah, gente, as comentários agora eu consigo ver, não estão em árabe, não. Ah, que ótimo. Voltaram para o Só os português, cabeçalhos que estão em árabe, os né? comentários não. Então vamos lá. Primeira imagem aí, já apareceu, né? No YouTube, sim. Estou vendo aqui pelo YouTube. Então nós temos aí a capa do O6. Conta pra nós aí, o que é o O6? O Seis é a primeira banda, quer dizer, a banda que antecedeu, né, os Mutantes. Na verdade, eles começam, cada um tinha uma banda, né? O Arnaldo tinha uma banda, a Rita tinha uma banda, e aí de repente eles se juntaram, aquela coisa juventude, escola e tal, e formaram o O6, né? Que alguns saíram e tal, ficou essa turma do O6. Chegaram a gravar esse compacto, mas aí teve mais umas saídas assim de integrantes dessa banda e aí restaram só os três, Rita, Arnaldo e Sérgio. E aí eles viraram Os Bruxos. Não sei o slide que vem na frente, mas enfim, não sei se eu já estou me adiantando. Tá Mas dando ou seja, spoiler já, né? viraram os bruxos e os bruxos viraram os mutantes primeiro, né, com artigo, depois só mutantes, no programa do Rony Von, né? Que quando eles chegam como os bruxos no programa do Rony Von fala, pô, os bruxos não. O que vocês acham de mutantes? Porque o Rony Von estava vendo aquela série que eu nunca lembro o nome, mas que era de mutantes e tal. Tem Posso aqui. pesquisar? Não dá spoiler, não. Pera aí que tem aqui. Tem? Então manda aí. Então vamos passar o próximo. Olha lá, foi o próximo slide aqui, justamente esse aí. Os bruxos? Como assim, né? Você já podia eu ir falando e você passando o slide. É isso, os Então eles bruxos. usaram esse nome no programa do Ronivon, né? O Ronivon, ele tinha um programa de televisão, né, na época, na Record, né, se não me engano. Tinha um programa. Deixa eu resgatar aqui o nome do, da série, porque eu acho que eu adoro. O nome, o programa era O Pequeno Mundo de Rony Von. Ah, O Acho que Ah, Império dos Mutantes. Era um livro, na verdade. era um livro, é. É um livro que inspirou uma série, mas é um livro originalmente chamado O Império dos Mutantes. E aí eles foram, é isso aí, eles foram como os bruxos pro programa do Rony Von, né? Que era conhecido como Pequeno Príncipe, né? Que era lindo, maravilhoso, não sei o quê. Inclusive tem um slide aí, ó. Cadê? Peraí que eu já saí agora, deixa eu ver. Veja o slide aí. Nossa, era gato mesmo, hein? Pessoal, essa é a capa do disco aí, tá? O autor é um francês, né? Stéphane Wool, Ah, alguma que coisa massa assim. que você achou a capinha, que massa. E esse era o livro que o Ronivon estava lendo na época, né? Ele estava lendo esse livro aí e deu a ideia para o pessoal sair de bruxos e virar os mutantes. E eles adoravam essa coisa de ficção científica. Não à toa, isso permeia a história deles toda, né? Dos mutantes. Então, eles acataram na hora. E nessa época também estava nascendo um outro movimento, né? Na música popular brasileira, que era o tropicalismo, né? Nessa época. Exatamente. Gilberto Gil e Caetano Veloso, que vêm, né? Que chegam de Salvador com essa mistura, né? Muito, muito fãs de João Gilberto, é, é, como é que é o Gil pirado com Jorge Ben, né? Também que já está, né, começando a gravar, despontar com aquele estilo dele, né? E aí, e Caetano pirado, que Bethânia fala para ele da Jovem Guarda. Bethânia era mais popular. A irmã de Caetano chega para ele e fala: você tem que ouvir a Roberto Carlos, que é popular, que é romântico. Aí Caetano pira na Jovem Guarda, leva Gil a conhecer a Jovem Guarda. Gil também faz uma viagem a Recife e volta com essa influência também da música pernambucana que está acontecendo nesse momento. É uma mistura ali naqueles dois, que é outra live. Eles vão para São Paulo, né? Se mudam para São Paulo, Gil e Caetano, e eles planejam, porque muita gente também pensa que né, um movimento começa assim, né? Dois caras bons, a galera encaixa. Não é assim, não. Dois caras que se encontram, pensam o movimento e começam a chamar pessoas. Gil e Caetano foram na casa de vários artistas que estavam morando em São Paulo naquela época, convidar eles a se juntar para pensar junto, fazer música junto, para fazer uma força, né? E nesse momento
os Mutantes são indicados pelo Rogério Duprat, que era o maestro, que conheceu nesses bastidores aí de programas e tal, indica Mutantes para gravar com Gil, que na verdade com Nana Caymmi primeiro, que estava precisando de uma banda para gravar uma música de Gil, que a Nana ia gravar, na época namorada de Gil. A música chama Bom Dia. E aí, quando eles estão gravando no estúdio, Gil acha também que tem tudo a ver eles gravarem Domingo no Parque, que ele vai gravar para o disco do festival, e já convida eles também para a apresentação, porque tinha isso, né? Eles tocavam no festival e também gravavam para o disco que a gravadora lançava do festival. E aí os Mutantes tocam com o Gil aí já viram tropicalistas, né? Porque aí, na medida em que eles já vão gravar com o Gil e tocar no festival, já começam a frequentar essas reuniões que o Caetano e Gil promovem com essa galera, com Torquato Neto, né? Aí Tom Zé passa por aí, Capinã, enfim, o Capinã até brinca, ele fala que, na verdade, ele foi incluído você vê que ele nem aparece no disco Tropical e o Pano 600, é uma foto dele que aparece porque ele não morava em São Paulo e não estava frequentando essas reuniões, mas eles, baianos, já dialogavam com Gil e Caetano. Enfim, isso é uma história longa, gente, mas, resumidamente, os Mutantes são absorvidos completamente por eles, mais novos um pouco, né, do que Gil e Caetano, então, aquela diferença de idade que é pouca, mas quando você é muito jovem é muita, né? O Sérgio Dias tinha 17 anos, Rita e Arnaldo tinham 19 nessa época. E Gil já tinha separado de um casamento, 2 filhas, e estava namorando a Nana, já estava no segundo casamento. Então, né, mais velhos um pouquinho, meio tiozões assim dos Mutantes. Agora você imagina a cabeça dos três, né? Os três ali, fãs de Beatles, né? Porque, vamos lá, vamos falar real, né? Aquela capa do Oseis ali, ele é a cara do With the Beatles, né? A inspiração ali é o With the Beatles total, né? Então, assim, era rock and roll, né? Os caras vinham, né, da música britânica, da música americana, e de repente se encontraram no meio desse turbilhão de brasilidade, né? Gil, Caetano, inclusive até a capa do disco, vamos lá, vamos colocar aqui o pessoal ver, né? Do Tropicália. A capa do disco lembra um outro disco dos Beatles também, né? Será que tem inspiração aí ou não? Sgt. Peppers, Eu acho que tem. Eu acho que tem, sim, assim, não é muito declarado, né? Mas eu acho que tem. Só que com as cores do Brasil, né? Sim. Quer dizer, tipo um verde diferente, mas é um verde, um amarelo, um azul, né? Tem uma coisa bem brazuca, assim. Eu adoro. O Wellington tá comentando aqui no YouTube, ó. Nessa época parece que eles passaram a integrar o elenco fixo do programa do Rony. Eles ficaram como banda fixa ali do programa do Rony Von. Fato. Então, olha lá, até esse detalhe que a Cris comentou, né? A foto ali, né? Tanto é o Torquato, né? Que tá na foto. Capinã. O Capinã e a Nara Leão, né? Desculpa. Não, desculpa, viajei, o Torquato, né? O Capinã tá aqui, não tá? Do lado da Gal. O Torquato ele tá do lado da Gal, exatamente, e na foto lá do... Não, peraí, quem que tá na foto? Agora a gente confundiu tudo, peraí. Que agora... Na mão do Caetano tá a Nara Leão. A foto do Nara, né? Vamos ler um trecho do livro para relembrar. Eu falei que a minha memória Isso aí. Boa. A foto da capa de Tropicália ou Pano 600 foi tirada pelo fotógrafo da editora Abril, Olivier Perroy, em sua casa na Praça Buritama, próxima à Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Um vitral de estilo colonial localizado no jardim serviu de cenário. Nara Leão e Capinã não chegaram em tempo de entrar na foto, mas Gil segurou um quadro com a foto do parceiro e Caetano, o outro, com a cantora emoldurada. Então é isso mesmo, Caetano, Capinã e Nara Leão são os que estão no quadro. Eu sabia disso, eu fiquei confusa agora porque eu achei também um cara parecido com o Capinã, um deles. Eu entrevistei Capinã recentemente e ele me contou isso, que ele não chegou, que Gil entrou em contato, ele estava no Rio e não chegou em São Paulo e não sei o quê, e aí entrou na foto.
mas que nem ele tinha muita certeza dessa coisa de estar ou não estar envolvido, né, no tropicalismo. Nossa. Porque isso era uma coisa tão espontânea, né? Uhum. E aí, Tom Zé... esse que eu dei uma confundida é Tom Zé, que pegou uma maleta, tipo, fazendo parecer que ele tinha chegado do Nordeste, né? Que ele, tipo... Isso. Esqueci o nome Retirantes? daquela bolsa, né, nordestina clássica. Duprá segurou como se fosse uma xícara de chá um urinol, uma espécie de pinico, que achou na casa da tia. Gal e Torquato se mantiveram sentados um do lado do outro. Diferente dos demais, Caetano se sentou no encosto do banco branco e Gil, vestindo uma toga de cores tropicais, foi fotografado no chão. Então é isso mesmo. A gente confundiu aqui, eu confundi o Tom Zé, você confundiu o Torquato Foi. com o Capinã. E os três lá atrás, né? O Sérgio, o Arnaldo e a Rita, Exato. empunhando o Aí eu baixo e a também guitarra. aí é óbvio. Ô, Cris, uma perguntinha. Esse disco, o lançamento dele é depois da apresentação do Domingo no Parque, né? É. É, bacana, bacana. Mas é isso, né? O Domingo no Parque foi em 67 e esse disco foi lançado em 68. 68. E em 68 também, Mutantes participa com Caetano Veloso do festival, né? Aí eles trocam Gil e Caetano, porque Gil tinha feito Domingo no Parque com Mutantes em 67 e Caetano com a banda argentina Beach Boys, e no ano seguinte eles trocam. Gil é acompanhado pelo Beach Boys e Caetano faz o Proibido Proibir Proibido Proibir, que dá com aquela Mutantes. polêmica danada. Que dá aquela merda, né? Que o público vai, e Caetano faz discurso, os mutantes viram de costas. E foi, na verdade, uma despedida, né, também, porque eles se apresentam em 68, Mutantes lança o primeiro disco em 68 também, e o Caetano e Gil vão presos logo depois dessa apresentação do festival, e dali vão presos pela ditadura, né? E em dezembro e ficam até fevereiro presos, aí são liberados, mas para Salvador, ficam tipo em prisão domiciliar de fevereiro até julho, e julho fazem o Barra 69 em Salvador e já vão para o exílio, né? São obrigados a sair do país. Então, Mutantes aí é uma despedida dos baianos, né? Ali no final de 68, eles já não perdem os padrinhos, né? Assim. Perdem os padrinhos, mas começam a seguir o seu próprio caminho, né? Exato, exatamente. Se desvencilham do movimento e viram realmente a banda. E aí, né, o Alexandre começou a falar da coisa dos Beatles, né? Eles eram muito bitomaníacos e Caetano e Gil apresentaram para eles a música brasileira, né? Não à toa, Arnaldo e Sérgio, quando foram no estúdio ver a história do Domingo no Parque, falaram: Eita, tá doido, vamos gravar isso, tem nada a ver com a gente. E a Rita, que já era mais eclética, antenada, falou: Que isso, cara, vamos. Isso é o que vai ser legal, né? Vamos misturar, vamos fazer uma coisa diferente. E isso deu tom realmente aos Mutantes, porque se eles ficassem como uma banda que imitava Beatles como todas as outras, como várias outras, né? Tinha 1 milhão de bandas nessa época que imitavam Beatles, né? E o diferencial deles foi justamente essa mistura de Beatles com música Com brasileira música que veio brasileira. É. dos Ó, padrinhos. só um comentário aqui, pessoal, aqui do YouTube, ó. A Luciana Cato. Faltou a Rita Lee nesta live. Seria Faltou fantástico. nada, eu faço o papel dela aqui para você. Vamos lá. Olha aí. Filme Possível. Ó, o Gui. Muito massa essa história. Nossa, demais, Gui. A Cris comentou do primeiro disco dos Mutantes. Vamos para ele então aqui. Ó. Eu já coloquei, na verdade, os três na sequência, né? Pra gente não dar muito spoiler de cada um deles, né? Mas tá lá. 68, 69 e 70. Cris, fala bem pincelado sobre cada um dos três aí. Eu vou pedir para a galera ler no livro. Leia o livro, como diria Tim Maia, só que não da cultura racional. Leia o Discografia Mutante. Isso. Mas, assim, eu acho que esses 3 discos, fazendo até um pacotão, na realidade, né, acho que melhor do que pincelar um, eu acho que esses 3 discos são exatamente os discos que mostram esse desenho mesmo dessa banda, que eu acho que do quarto disco para frente,
é que a banda começa a ficar um pouco mais diferente, assim, porque aí a gente já tem Liminha e Dinho como Dinho. partes, como integrantes mesmo da banda, né? O baixista e o baterista. Aqui Uhum. eles ainda são eles os três, assim, né? Fazendo tudo de forma muito artesanal, muito na mão e muito também até amador, um pouco amador, assim, né? Sim, Porque sim. ao mesmo tempo que era uma super banda, são músicos assim geniais, incríveis. A Rita e o Arnaldo eram namorados e pô, brigavam, separavam, voltavam. Aí brigavam, aí voltavam, aí 70, por exemplo. Aí eles estão brigados, aí Rita já começa a gravar um disco solo dela, meio que por causa disso. Então, essa parte que misturava muito o sentimental com o profissional, eu acho que é meio complicada, por um lado. Por outro, você tem, acho que a parte mais original e criativa da obra deles, eu acho que está exatamente aqui. Apesar eu tenho não sei se predileção, mas eu amo muito o Jardim Elétrico que vem depois, né? Justamente depois de 70. Mas uma coisa curiosa sobre esses três discos é que as capas, mais do que todas as outras, são as mais também artesanais, né? Eles construíram essa de 70 é uma inspiração na ilustração de Gustavo Doré, né? Da capa da Divina Comédia, Sim, de da Dante Divina Alighieri. Comédia de Dante Alighieri, né? Que é um clássico da literatura italiana, e eles foram imitar a capa e cavaram uma cova no jardim da casa da Pompeia de Sérgio e Arnaldo. O César, que não aparece na banda, mas é o quarto mutante, que é o irmão deles, Cláudio César, que era o cara que construía os instrumentos e amplificadores e tal. Ele que fotografou, eles cavaram essa cova, botaram uma fogueira no final dela embaixo para fazer a luz, quer dizer, a luz era fogo mesmo. Botaram o Arnaldo como se estivesse tipo saindo da cova, né, ressuscitando, e Rita e Sérgio ali como se estivesse orando, né? E aí Tá na tela. Arnaldo saiu todo queimado, todo chamuscado por esse fogo que estava no final da cova. Isso é muito artesanal, né? Eles fizeram isso no jardim de casa, né? Então, É assim, isso é aí. amador, mas é um amador que, pô, a gente ama. Cris, deixa eu fazer dois comentáriozinhos aqui, né? O primeiro comentário é um spoilerzinho do seu livro, né? Quem lê vai ver assim alguns detalhes interessantíssimos das gravações desses discos, que eu acho muito legal, como a utilização pela Rita Lee do. Me fugiu aquele. Jeremim. Não, não tem o Teremin, mas é uma bombinha Ah, o de. Fritz. Isso, bombinha de Fritz, diversas coisas que diversos instrumentos rústicos que o Cláudio César criou para esses discos aí, né? Eu acho isso muito, muito legal, muito fantástico, assim. Acho que E o Cláudio César, ele tinha uma coisa de imitar não, né? De se inspirar nas sonoridades dos gringos, assim, porque não chegava no Brasil amplificador, pedal, nem guitarra, né? Maravilhosas que tinham lá no exterior. E, então, por exemplo, ele fez um pedal imitando o pedal do Hendrix, né? Que ele Mauá, chama de wah-wah. E aí isso. eles chamam de wow-wow, né? Uma coisa assim, que Isso, é um pedal imitando, não é igual do Hendrix, mas tem um som que nenhuma outra banda conseguia fazer. é Que é, isso na aí. verdade, a grande dor de cotovelo de todas as bandas da época era isso. Era tipo o nível de sonoridade que Mutantes tinha por conta desses instrumentos construídos pelo Cláudio César. E esses três primeiros discos, isso fica muito claro. Você Muito claro. ouve, se você botar o disco e prestar atenção, você ouve o pedal, você ouve a bomba Flitz, você ouve os sons. A minha menina, por exemplo, tem Jorge Ben participando, né? Tem ele tossindo na música. É isso mesmo. Enfim, tem, né? É isso, tem muita coisa que tá no detalhe, assim. Eu nem sei se eu falo de todos os detalhes, né? Porque eu acho que talvez daria uma bíblia se eu fosse dissecar todos os detalhes de cada música, mas os principais eu tentei trazer, assim, os Mas para mim tem são muito mais. detalhe legal no livro, tem muita coisa. Eu li, realmente tem muita coisa muito Inclusive legal. tá na tela aí, gente, ó. Eu coloquei aí os três segurando a guitarra de ouro, né? Que foi o Cláudio que fez, né? O
Aí ao meio A é a guitarra de segunda. ouro. É a Teremin, isso. A Rita aqui embaixo tocando o Theremin, que também foi o Cláudio que fez. Lá em cima o baixo, né, que ele fez baseado no Fender, né, no modelo do Fender. E aqui embaixo o próprio Cláudio segurando a guitarra de ouro. Ele chama de Regulus. Isso. É. E a guitarra de ouro ele fez mais de uma, né? Tem duas versões dela. O Sérgio hoje tá com a segunda, né? A primeira eu acho que ele vendeu em algum momento. E a primeira tem uma história interessante, que ela foi roubada, né? E aí, mas eles botaram uma mensagem no case da guitarra falando que quem roubar, sei lá, quem pegasse a guitarra seria amaldiçoado, uma coisa assim. Tá lá no livro, eu não lembro as palavras agora. E aí devolveram, o ladrão roubou e devolveu a guitarra. O Marcelinho deu um spoiler aí, mas só pra gente entender legalzinho, olha só, o nome da guitarra, né, da marca que o Cláudio criou é essa daí, ó, Regulus Rafael. Aí eu coloquei essas imagens aí, né? O que é o Regulus? Né, o pessoal dos anos 90 aí lembra do Cavaleiro do Zodíaco, né? Esse aí é o Cavaleiro de Regulus, é o leão. O que é que tem a ver com mutantes? Na verdade, o Cavaleiro do Zodíaco nada, né? Mas o nome dele sim, né? Por quê? Vamos lá, vamos entender, né? Esse que está aqui do lado direito, é o Rafael, né? Que foi justamente quem encomendou para o Cláudio a primeira guitarra, né? Ele começou a fazer a guitarra de ouro justamente por causa do Rafael. Naquela época, né, era tudo importado, as guitarras eram extremamente caras no Brasil, né? Isso estamos falando de 1966, 67, né? Então era extremamente caro. Então o Rafael pediu, né? Porque o Cláudio ele trabalhava com aeromodelismo, né? Ele fazia o aeromodelismo, então ele tinha muita prática manual, né? Conhecia de eletrônica, já mexia um pouco com luthier, né? De fazer instrumentos. E aí ele tirou o modelo, né, de uma Gibson semiacústica, e aí acabou desenvolvendo aí o modelo dessa guitarra que ele deu o nome de Regulus Rafael, né? Até coloquei uma imagem aqui da Gibson semiacústica, né? Complementando, o Rafael é o Rafael Velarde, que era amigo deles e foi da banda do Arnaldo, chamada Wooden Face, a tal da banda que ele tinha antes da O6, né, que quando juntou com a Rita, e tem até música dele em álbum dos Mutantes, assim, ele era muito próximo. Então estamos vendo aí a Gibson semiacústica, né? Isso, que ele tirou como modelo, e a inovação que ele fez foi o quê? Ele pegou o modelo do Stradivarius, né, que é a marca de violino mais famosa do mundo, né, os melhores violinos em questão de sonoridade, e ele adaptou o modelo da guitarra para ter uma curvatura parecida com a do violino. Então isso até o Sérgio fala numa entrevista, né, que na verdade a guitarra acaba quase que abraçando ele, né? O formato anatômico das guitarras que o Cláudio desenvolveu, ela tem essa particularidade. Então, além da parte sonora, né? Vamos lá, por que é conhecido como guitarra de ouro, né? Porque literalmente ela é revestida de ouro por dentro. Né? A galera aí que mexe com eletrônica, aí o pessoal que de exatas, né, sabe que o ouro é o melhor condutor que tem, né? Melhor do que cobre, melhor do que, enfim, né? Outros condutores. Então ele acabou revestindo todas as peças internas por dentro com ouro para ter uma isolação acústica, para ter, né, uma qualidade melhor de som. E você pode ver nessa foto aí também que a curvatura da guitarra segue o modelo lá do Stradivarius. Ela é diferente das guitarras convencionais, né, que o braço é reto, né, que o braço sai do corpo direto. Então isso é interessante porque a gente vê o Cláudio foi além, né? Ele não simplesmente criou, né, construiu o instrumento, mas ele criou realmente algo diferente, né? Algo que no mercado até então não tinha. Né? As guitarras americanas que vinham nem se compara, né? Se a gente analisar as guitarras da época, nem se compara ao que ele criou aqui, né? A própria guitarra já tinha distorção também, né? Os baixos que ele criou, né? O Liminha mesmo fez uma entrevista uma vez, eu não lembro exatamente qual foi o documentário, mas ele fala, né, que o baixo dele já vinha com distorção, não precisava nem de pedal. Né? Então o cara realmente era fora da curva, né? Ele era não sei nem a palavra, falar um monstro, mas monstro não é bom, né? É um nerd que também é pejorativo.
Eu Era não um sei o que gênio. um gênio, é É isso. isso. Essa é a Ô, Cris, palavra. e deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe se o Cláudio César ele toca alguma coisa? Ele tem alguma ou não? Ele tem algum Cara, envolvimento com isso música? não é muito falado, não. Eu acho que sim, eu acho que ele toca, entende bastante, mas não é. Ele sempre se escondeu, né? Ele sempre se Sim, escondeu. Essa foto aí, por exemplo, que você captou, Alexandre, é raríssima, assim, né? Ele não tem muita foto do Cláudio. Ele já chegou a estar em cima do palco com o Mutantes, manipulando o instrumento, mas escondido no fundo, assim. Então, não se fala tanto dele, não se, enfim. Então, assim, eu sei que ele entendia bastante, para entender bastante tem que tocar um pouco, pelo menos que seja, assim. Mas eu não tenho noção se ele tocava muito, tocava pouco. sim. Tá aí, uma pergunta que eu vou fazer para o Sérgio Boa. próxima é essa, assim, qual o nível, né, qual o grau, né, De- do Cláudio César de conhecimento e até de quais instrumentos, né, porque bom, também assim, quem toca baixo toca, é mais fácil, né? Toca guitarra, toca baixo. Quem toca baixo pode tocar guitarra, enfim, é mais fácil. Mas não sei, por exemplo, se ele tinha, sei lá, teremin, essas coisas já não é tocar, é mais a questão técnica e eletrônica mesmo, né? Sim. É verdade. Enfim, vou Ó, aqui descobrir. no Próxima live a YouTube, gente responde. o Danilo Ramalho colocou: Régulus é a estrela principal da constelação de Leão. Olha, E aí o Danilo acabou de dar outro spoiler, né? Meu Deus do céu, esse pessoal só tá dando spoiler aqui. Meu Deus, meu Deus. Vamos lá, vou colocar a imagem para vocês aqui então. Tá aí, ó. Né, para quem queria saber o que era o Régulus, né? Que não é somente o Cavaleiro do Zodíaco. Tá lá, ó. É a estrela mais brilhante da constelação de Leão. E por que que ele deu esse nome, né? Aí eu fui pesquisar, eu falei, nossa, mas da onde que o cara tirou isso? Aí tá aí, ó. Consegui achar a carteirinha dele, né? Da Associação, deixa eu ler aqui agora, né? Associação de Amadores de Astronomia de São Paulo. Né? Então, além de ser um gênio na parte eletrônica, né, na luthieria, o cidadão também gostava de astronomia. Isso me lembra um outro gênio da música também, que constrói instrumento. Não sei quem Constrói. que é agora. mas ele, o Cláudio César, tomou um rumo muito, muito diferente, assim, né? Porque depois, tirando Mutantes, ele não trabalhou com música, ele não ficou trabalhando com música depois, assim, na vida dele, ele resolveu escrever uma saga também científica, que eu nem sei explicar direito, É e a não dá Geia. entrevista, o É, Geia. são E 12 aí volumes, né? e criou uma língua para essa escrita, para esse livro. Daí, porque a pessoa que compra esse livro tem que comprar o dicionário O também para dicionário que é ler. 13º. Ele foi meio na onda do Tolkien, né? O pessoal que gosta de É, Senhores dos Anéis, né? Que o Tolkien ele criou os idiomas, as línguas que é falado lá na Terra-média, né? E ele é. foi meio nessa onda também. Ele me lembra um pouco, Cris, né? Não sei se vocês têm essa percepção, né? Ele me lembra um pouco a figura do Márcio Borges, lá do Clube da Esquina, né? Que era um que nunca teve nos holofotes, nunca gravou nada, mas era quem compunha, né? Então, assim, ele era uma parte muito importante, mas nunca apareceu para. Eu vejo ele como uma figura muito parecida também, né? A música tem muito disso, né? Tem muitas dessas figuras que são essenciais num grupo, ou numa banda, ou num coletivo, num movimento, mas ninguém nunca viu a cara, né? É isso aí, é isso mesmo, é isso aí. E Muito essa legal. guitarra, né? Aproveitar que a gente tá falando da guitarra ainda, ela tinha a famosa maldição, né? Que é Ele, a história que eu falei, né? Que foram. Quando ela foi roubada, o ladrão resolveu devolver correndo, antes que fosse amaldiçoado. exatamente. Eu consegui também, dei uma pesquisada aqui, consegui uma foto da, da, Ah, que bom, que da legal. tampinha de trás, ó, tá vendo? Então aqui embaixo, né? Embaixo não, no meio, tá ali a tampinha, né? Também de ouro. E nessa tampa estava escrito isso aí, ó. Essa era a maldição. Não sei se o pessoal tá conseguindo ler aí, né? Eu falei que estava no case, mas é isso mesmo, estava na guitarra mesmo, né? Ela foi normalmente que tem um negocinho atrás da guitarra, ele botou essa mensagem aí, Exatamente. E ele fala, amaldiçoa, né? né? Ele fala que isso, na verdade, foi uma grande brincadeira que ele fez, né? Porque ele mesmo não acredita nas forças maléficas, né? Diz ele.
E ele colocou isso aí como uma brincadeira, e o pessoal acabou levando a sério, né? Mas ele sabia que, na verdade, isso ia dar uma publicidade gigantesca, né? Porque na época, né, você imagina, anos 60, o pessoal estava ainda, né, começando a falar de Aleister Crowley, começando a falar de ocultismo, né? Os Beatles, né, colocaram o Aleister Crowley na capa lá, então ele não era bobo também, né? Ele sacou isso aí e falou, meu, tá aqui, ó, vamos lá, vamos no embalo, É isso aí. vamos lá. Deixa eu Ô, Cris, procurar. tem uma pergunta aqui da Luciana Cato. Eu vi. Você viu? Você Mas pode faz falar, aí, faz a pergunta. conte-nos de seu achado histórico de uma das letras da música censuradas do disco de 72. Eu vi essa pergunta, estava aqui esperando ver se os slides iam avançar para 72. Mas eu trago, eu acho, eu até falo isso assim, tem o livro também, eu falei do meu muso inspirador e tal, 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 mas o livro do Carlos Calado, que é a Divina Comédia dos Mutantes, é um livro da década de 90, eu gosto muito do livro dele. E ele também me inspirou muito, né? E quando eu fui fazer esse livro, eu até fiquei meio assim, será que eu vou conseguir trazer alguma coisa diferente, nova? Mas aí, bom, de cara eu lembrei que o dele parou nos anos 90, porque foi quando ele lançou, né? Então eu trago a história de 90 para cá. E aí, nessas pesquisas, eu acabei descobrindo uma coisa que não tinha sido dita também na época, que a música Beijo Exagerado, na verdade, ela não era Beijo Exagerado, ela chamava Casa da Mônica, tinha uma outra letra, só que ela foi censurada, porque era uma música que falava de um prostíbulo e, bom, a ditadura não censurava só música política, né? Censurava também como é que é? Atentado à moral, né? Não, A moral e os bons não, costumes. então não podia falar de prostíbulo, e aí censuraram a letra de Casa da Mônica, e aí eles tiveram que mudar a letra. Então a melodia é a mesma, arranjo, tudo, mas eles escreveram um Beijo Exagerado, que foi a música que entrou no lugar, no disco de 72, né? Mutantes e seus cometas no País do Bauretes. Olha só. E antes, um pouquinho, né, de 72, teve dois discos, né? Teve 70, o Build Up, tá na tela aí agora também, e o Technicolor, que na verdade foi lançado só em 2000, né? 70 teve o terceiro disco da banda, né? Foram três nesse mesmo ano, né? Que foi aquele momento que eu falei que eles estavam brigando, né? Arnaldo e Rita, e aí eles tinham gravado o disco, e aí Arnaldo sai numa viagem de moto com um amigo, deixa a Rita em São Paulo, e nesse momento André Midani, que Midani, né? Enfim, nunca sei como pronunciar, que era presidente da gravadora, estava dando em cima da Rita Lee, ao mesmo tempo querendo trazer ela para uma carreira solo e tal. E aí ele convence ela ali puta também com o Arnaldo, né? E carente e tal, ele convence ela a assinar um contrato e fazer três discos solo, né? Porque o contrato na época era de 3 em 3 discos. E aí ela assinou o contrato e tiveram a ideia de fazer o disco Build Up a partir do show desfile, né, que ela estava protagonizando, que era um projeto da Rodia, né, uma marca que estava no Brasil e promovia esses shows desfiles com as roupas, né, que elas produziam, com os tecidos e tal. E aí um deles era da Rita, chamava Build Up. Na verdade, o nome completo era Build Up Show. Tá, aí já vou eu de novo com minha memória maravilhosa. Build Up, não sei o que é show, Electronic Show. Vamos lá. E aí, Rita, de fato, foi Build Up Electronic Fashion Show. Também não sou Olha. obrigada, né, gente? Pelo amor de Deus. Electronic Fashion Show. E aí, Rita realmente começa a produzir esse disco e Arnaldo se arrepende no meio do caminho da viagem, resolve voltar. Quando ele chega, a Rita já está entrando em estúdio. Aí ele, muito sacana, se envolve, se mete, e aí eles voltam, e aí ele acaba até participando, produzindo, fazendo coisas no disco, e por isso é considerado um disco também dos Mutantes. O único que se recusou, que ficou chateadíssimo, foi o Sérgio Dias, que não quis participar.
desse disco e não participou mesmo, assim. Mas os outros todos participaram. E, bom, como você falou, no mesmo ano eles gravam Technicolor, mas que só saiu em 2000, né? É um disco de 1970 que só saiu 30 anos depois. É um disco que eles gravam em Paris, quando eles vão fazer uma temporada no Olympiade de Paris, e aí pensaram numa coisa internacional, deles fazerem uma coisa internacional. Só que o produtor que veio da Inglaterra, da sede da gravadora da Inglaterra, para Paris para gravar com eles, imaginou que ia fazer uma coisa brasileira meio samba, meio, enfim. Ele achou que fosse fazer uma coisa que tivesse cara de Brasil, porque a nossa cara, né? Era Acho bossa que hoje em nova, né, dia até então. eu acho que, graças a Deus, hoje em dia não tem mais tanto isso, mas naquela época era samba, né, bunda, nem tanto bunda na década de 60 nem era tanto bunda, mas samba com certeza, e bossa nova, né? E, e aí pronto, eles fazem esse disco Technicolor meio forçando para um lado, o produtor forçando para o outro, passa para um lado, passa para o outro, no fim o produtor fala, não gostei, não vamos lançar. E ficou 30 anos isso nos arquivos da gravadora. É isso mesmo. E foi até o nosso amigo Marcelo Frois aí pegar essas gravações aí e promover o lançamento, né, em 2000. Como eu conto no livro, Marcelo Frois, na verdade, promoveu o lançamento, mas a descoberta dessas fitas foi pelo Carlos Calado, o Carlos biógrafo, Calado, isso mesmo. que durante a pesquisa descobriu, porque é isso, né? Um fala, o outro fala, na entrevista o outro conta que fez um disco, aí o cara vai lá na gravadora e descobre que tem mesmo. E ele chegou a fazer uma movimentação de tipo gravadora, para ver se a gravadora se interessava por lançar, e aí a gravadora ali naquele momento me ignorou, mas aí tinha o Maírton Bahia, que era diretor artístico, que é um dos produtores também, maioria dos discos da Legião Urbana, ele que produziu Elis Regina e tantos nomes da música brasileira. Maírton também tentou convencer a gravadora a lançar, não conseguiu. Aí Léo Rivera, aí Maírton Bahia sai, Léo Rivera começa a trabalhar na gravadora, já fã de Rita Lee, inclusive entra lá indicado por Rita Lee, na época ela meio madrinha dele, assim, que ele fazia uns trabalhos para ela, tá lá. Aí ele vai também, pega esse projeto, essa coisa, fica tentando convencer a gravadora a lançar e nada, e aí Marcelo Frost, já envolvido com outros projetos, com outros artistas grandes e tal, vai e pega isso também, né, conversa lá com o presidente e consegue viabilizar. Foi um parto, na verdade, para esse Sim. disco sair. Foi um parto, porque a gente está falando, olha, se o livro do Calado saiu em 95, a gente está falando no mínimo de 5 anos ou 6, que a pesquisa dele deve ser 94, 93, né, para trás. A gente está falando no mínimo de 5 anos de tentativas de convencer a gravadora a lançar um disco inédito, raro, e que depois aconteceu ali em 2000 e que até impulsionou também o lançamento do A e o Z, né? Também, que também tinha sido gravado em 73 e guardado pela gravadora. O A e o Z já é um disco sem Rita Lee, né? Bem mais progressivo já na Progressivo, bem mais direção progressivo, dessa coisa do. Tem o Arnaldo Batista ainda, né? Porque depois no Tudo Feito pelo Sol já não tem o Arnaldo mais também, já fica só o Sérgio com outros músicos e tal. Então, é isso, assim, né? Que é aquilo que eu falei lá no início. Nunca houve muito interesse da gravadora, por não ter sido uma banda que vendeu milhões de discos, nunca houve um interesse muito grande da gravadora em incentivar, né? Em fomentar aí a obra dos Mutantes. E é um descasso. Eu sou completamente apaixonada pelo Technicolor. E eu também Ouso gosto dizer muito. que é um dos meus favoritos. Somos dois. Eu também acho assim muito, muito legal, Acho uma muito obra-prima. bacana. Uma obra-prima. Agora a gente vai para 71, 72, 73, 74. Só que assim, não vamos dar muito spoiler, não, porque essa fase aqui é que a fase que eu mais gosto, né? Acho mais legal. Então, assim, galera, adquira o livro para
para entender um pouco mais dessa fase aqui. Eu só quero dar um. Da cultura nacional. Eu só quero dar um destaque o seguinte, para o nome daquele disco ali de 72. Esse nome maravilhoso. Mutantes e seus cometas no País dos Bauretes. Tem alguma coisa a ver com Tim Maia, parece, né? Tim Maia foi a Bauru, e aí queria uma maconha, em vez de pedir que era um beck, uma maconha, ou seja lá qual fosse a expressão da época, ele falou, pô, traz um bauretezinho aí para mim, só porque eu tava em Bauru. E aí isso pegou música brasileira até hoje. Até hoje as pessoas usam baurete por causa de Tim Maia. E aí os Mutantes não fizeram diferente, deram o nome do disco em homenagem a Tim Maia, ao amigo Tim Maia, né? Que aprontava muito, né? Rita e Tim Maia quebraram o escritório do André Midani todo. Enfim, faziam muita merda juntos. Várias histórias. Bom, deixa eu ver aqui qual que é o próximo aqui que nós temos. Ah, tá. Alguém comentou aqui, quem que foi que comentou aqui? O Danilo Ramalho comentou sobre o Teremin. Né? Aí eu fui dar uma caçada aqui pra gente ver uma imagem aqui do Teremin. Teremin a gente falou meio de leve, né? Que é um instrumento que, na verdade, ele é mais... É mais fácil escrever isso do que falar, mas ele é mais de acordo com o toque, né? Com a sensação. A aproximação da mão, você tem uma mudança de frequência. Isso, frequência, né? Essa palavra eu queria achar. Inclusive, na imagem tem ali, ó, do lado esquerdo, você controla o volume do instrumento, ou seja, se você passa a mão do lado esquerdo, o volume aumenta ou abaixa. E se você passa a mão do lado direito, o pitch do som muda. O que é o pitch, né? É a altura. Ele fica mais grave, ele fica mais agudo. Esse instrumento também foi usado numa música do Led Zeppelin. Né? Galera do Facebook aí, do YouTube, se souber o nome da música, votem pra gente. Qual a música que usaram, né, no Led Zeppelin com esse instrumento aí, o Teremin? E esse do lado é o criador. Já que você falou do Led Zeppelin, vou aproveitar e fazer propaganda do Muito bem. Opa! Ó, Jimmy Page no Brasil, Leandro Souto-Maior, jornalista e músico, escreveu, acabou, chegou essa semana da gráfica, pela minha editora Garota FM Books, que é a editora que eu lancei o Mutantes também. Então, ó, fica aí a dica. Não sei se tem Teremin aqui, não. Acho que não lembro se falou do Teremin. Porque é a história de Jimmy Page no Brasil. Mas fale do Teremin. Pode ir atrás e em breve ele vai estar aí também na BBC Music aí para quem quiser comprar também. Ó, o Nélio Rodrigues falou aqui, ó, vi os Mutantes em 72 no Teatro Teresa Raquel. Tocaram várias faixas do Bauretes, claro. Ó, e o Ricardo Scott já completou. Dazed and Confused, a música tá no The Song Remains the Same. Jimmy Page tá falando do Teremin. Não é isso, Ricardo, não é essa aí não. Você fez uma confusãozinha. O Dazed and Confused, o Jimmy Page usa um arco de violino. Ah, pode crer. É. Temos que ver qual é, então. Vou dar uma dica, hein? É uma música meio sexual. Eita. Mas vamos lá. Deixa eu partir aqui pro próximo aqui, que a gente tá quase chegando no finalzinho. O Wellington tá perguntando se foi nessa fase do Bauretes que a Rita foi expulsa dos Mutantes. Foi logo depois do Bauretes, na verdade, né? Lançaram esse disco. E logo depois de muitas idas e vindas, tem o quebra-pau final da Rita com o Arnaldo. Ele manda ela embora e ela vai e sofre pra cacete, mas se junta ali, né? Lucinha Turnbull, enfim, faz Celebrinas do Éden, depois tem Tutti, enquanto o Arnaldo vai ficando também cada vez mais envolvido nas drogas, né? Mais complicada a situação. Chega a gravar o A e o Z com Mutantes, mas também chuta o balde, também não quer mais, e enfim, no fim Sérgio fica sozinho, ainda com Liminha e com Dinho, mas que antes da gravação do Tudo Foi Feito pelo Sol, também os dois acabam desistindo, saindo, e aí vira uma outra banda, né?
E aí tem toda aquela história do Arnaldo, que, enfim, e que ficou também implicando com a Rita, né? A Rita fazendo show com Lucinha Turnbull, Tutti Frutti, ele implicando, ia para a beira do palco para falar que tava uma merda e tal, nananã. Enfim, foi sofrido o negócio ali, viu? Ele ficava fazendo assim para ela na beira do palco, né? Foi bem sofrido. Olha, não queria estar na pele dela, não. Agora, Cris, eu coloquei aqui um slide, assim, comentários rápidos sobre essas imagens. Eita, ferro, é muita imagem, gente. O que é Peraí. o que é que vem na cabeça aí? Cara, ó, de cara aqui tem o. Primeira imagem que eu vi, a primeira cara que eu vi foi Zélia Duncan, que fez parte da formação quando o Mutante voltou em 2006, né? Por causa de um convite de um projeto na Inglaterra. Eles convidaram, Rita Lee não quis participar, não aceitou o convite. O Arnaldo aceitou, né, o convite do Sérgio, e aí eles remontaram o Arnaldo, o Sérgio, e trouxeram a Rita Lee, que sempre foi muito fã de Mutantes e tal, para fazer um apoio vocal. Não, ela não entrou substituindo Rita Lee. Tinha cantora, né, de apoio e tal, que tinha a voz mais aguda. Ela realmente chegou para fazer ela mesma e reforçar só o vocal. Tem o Kurt Cobain, que quando descobriu Mutantes ficou encantadíssimo, e aí foi até o Luiz Calanca, né, que eu já citei aqui, que reeditou os discos, que conseguiu, numa das vindas do Nirvana a São Paulo, o Calanca conseguiu levar a obra completa lá, deu de presente para o Kurt Cobain, que escreveu um bilhete para o Arnaldo Batista, um bilhete até meio de incentivo, né? Né, não, como é que se diz? Não é autoajuda, é de ajuda para o outro, sei lá, de estímulo, né? Porque Arnaldo Estímulo. estava naquele momento mais deprê, né? Enfim, essas coisas com o Uhum. Arnaldo, né, sempre foi diferente, assim. A situação dele não devia estar nada boa, né, Cris? Porque recebendo um estímulo do Kurt Cobain, né? Porque o negócio O estava outro feio, né? era o Roto falando com o esfarrapado, Estava né? esfarrapado, né? Tipo isso. Ah, tô vendo aqui Jorge Ben, aqui no cantinho, que é isso, né? Grande influência dos tropicalistas todos, e aí é autor de Minha Menina, chegou a gravar com os Mutantes, né, no primeiro disco. Tô vendo Gil e Caetano numa foto super típica da Tropicália. Eu adoro essa foto, eles rindo no sofá. Gosto muito dessa foto. Deixa eu ver o que mais que eu tô vendo. A Shell, né, que foi a marca para qual que contratou eles para fazerem a propaganda. Eles vieram garotos propaganda da Shell. Isso está no YouTube. Aliás, eu tenho uma página do livro que é discobiografiamutante.com, onde eu boto algumas curiosidades. Tá no YouTube, tá lá também os vídeos da Shell, que eu amo. Eu sou apaixonada por essas propagandas que eles fizeram para a Shell. Tem até música num dos discos, né? Uma das Uhum. músicas, Não Vá Se Perder Por Aí, foi parar em um dos discos. Tem o Lennon, né? Esse é o Sean Lennon, não é? É o Isso. Chaleão. Nossa, tá com a cara do irmão dele, do cacete. Mas enfim, esse é o Sean Lennon, então, que é também muito fã de Mutantes, que fez o design da capa Technicolor, né? A pedido do Marcelo Frois, que foi lá para os Estados Unidos para ele fazer, para buscar esse trabalho do Sean Lennon. O Sean Lennon teve uma baita dor de barriga no dia da visita do Frois, e aí foi até meio complicado lá. O Frois quase voltou para o Brasil sem a arte, mas finalmente ele recebeu o Frois e fez a arte Conseguiu. do disco Technicolor. E depois o Arnaldo participou de um show dele, né? Um show no. Agora eu não lembro se era Free Jazz ou se já era Team Festival, porque esse festival mudou de várias vezes de nome, eu acho que já era Team Festival. Mas enfim, um show que o Chanel não fez no Rio. Você botou o We The Beatles aqui, né? Que já falamos. Exato. O Sgt. Peppers aqui embaixo também, referência. Peppers. Esse aqui é o irmão do Dinho, né? Ronaldo Leme, esse de blusa laranja, camisa Esse laranja. é o Reginaldo Leme, exatamente. Isso. Reginaldo Leme, que é um especialista, um jornalista esportivo, especialista em Fórmula 1, né? Fórmula 1. É Isso, isso isso. aí. Que é Pra irmão galera do do Dinho. YouTube aí que não sabe exatamente, né? O Reginaldo, ele é irmão do Batera do Mutantes.
E o batera do Mutantes, Dinho Leme, depois que abandonou o Mutantes, ele foi trabalhar meio que com isso, assim. Ele foi trabalhar com comunicação esportiva também e tal. E ele voltou a Olha, tocar nesse show de 2006. Ele ficou 30 anos sem tocar e voltou a treinar, tocar para esse show de 2006, o que é uma loucura, né? Ficar 30 anos sem pegar na bateria nossa. e retomar aquilo para poder fazer o show. E ele retomou, e ele até conta, acho que eu botei isso no livro também, que ele recebeu um elogio do cara da casa de shows lá onde eles tocaram lá na Inglaterra, ele nem acreditou, né? Porque, tipo, porra, 30 ele achou anos, que né? ele estava só fazendo feijão com arroz no máximo, né? Mas ele estava andando super bem. É o Yes aqui embaixo, é, né? O Yes, Quem logo é aqui abaixo do embaixo? Hit, Quem é embaixo do Hit? É o Yes? é o Yes. Ah, O tá Yes muito que virou pequenininha, a principal muito influência, pequenininha. né? Tá pequenininha para mim. Tava aqui tentando procurar o Chris Squire, que era o grande ídolo de Liminha, né? Exato. Baixista. E E um detalhe que você falou, falou do Chris Squire aí, uma coisa que para mim chama muito atenção quando a gente ouve a segunda fase do Mutantes, a fase mais progressiva, né? Eu acho que o que realmente mudou muito em termos de sonoridade foi o baixo. Ele é muito, vai muito para a linha do Chris Squire, assim, com muito médio, é um baixo muito pronunciado. Isso para mim é o que mais chama atenção nessa mudança deles aí para o rock é, progressivo. não, quando eles conhecem o Yes, principalmente a banda, né? Vira outra banda. É. Né? Eles realmente mudam da água para o vinho, sei lá, acho que essa não é uma boa expressão, mas eles mudam porque é bom também, né? O progressivo que a banda faz pô, Tudo Foi Feito pelo Sol também é uma obra-prima, na minha opinião. E, e é isso, Liminha louco com Chris Squire, bom, a banda toda louca com Yes, É. e eles migrando completamente, aí já não tem Arnaldo, já não tem Rita, e vira uma coisa que aí também o Liminha sai antes da gravação, né? E o baixo que entra do Antônio Pedro Fortuna para gravar, né, a batera do Rui Mota e o teclado do Túlio Mourão, que aí o teclado também é muito, Muito o teclado importante. é muito forte na música, no rock progressivo, né? Então realmente é, tem essa migração que é muito definitiva, né? Porque aí a banda Sim. dali também é ladeira abaixo, porque apesar e é louco isso. O Tudo Foi Feito pelo Sol foi o disco que mais vendeu da banda. Mas era impossível manter. Bom, primeiro que o rock progressivo não colou no Brasil, né? É. Teve uma pequena onda com o Terço, com bandas incríveis. Inclusive o Nélio Rodrigues, que está aí com a gente, é autor de um livro, Histórias Secretas, da música brasileira. Eu sempre procuro para ver se é secretas mesmo, né, Nélio? Eu sempre fico na dúvida se é secretas, mas enfim, ele tem um livro que fala exatamente do rock progressivo desse período, que é um período muito rico de virtuosismo, assim, de a gente descobrir alguns dos maiores músicos mais virtuosos do Brasil. Mas o rock progressivo não é popular, né? Nunca não foi no mundo inteiro. Não Sim. à toa a música que mais toca do Yes nas rádios é aquela Owners of a Lonely Hearts, que é um baita popzão, né? Não é? Anos 80 já, é verdade. É, tipo, já anos 80. Eles explodem no mundo já nos anos 80 com esse pop dessa música, desse disco, que não é a cara do progressivo. Então, é isso. O Mutantes vai muito bem ali na primeira onda, mas depois começa a realmente, midiaticamente já não funciona mais. Aí também já não. Aí também tem a questão que os equipamentos foram ficando cada vez mais megalomaníacos, né? O Cláudio César. E aí, porra, eles ficam com uma sonoridade incrível que nenhuma banda tem, todas as bandas invejam, só que eles não conseguem levar para os teatros, não tem Pois logística. é. O equipamento deles dava não sei quantos quilos, assim, que precisava de 15 pessoas para tirar de dentro de um caminhão o equipamento deles para tocar. E os músicos ficam exaustos com isso também, porque como é que vai ganhar dinheiro se você não consegue fazer muito show porque não consegue carregar equipamento, né? E falando em equipamento, até o próximo slide que eu coloquei aí, ó, é exatamente uma potência do Cláudio César, né? Quando ele começou a fazer
linha de produção mesmo, né, gente? Começou aí a fabricar N equipamentos, né? E colocar no mercado, né? Então eu coloquei alguns exemplos aí. Essa revista Nova Eletrônica, ele também editou de 77 até 87, foram 10 anos, ensinando, inclusive, os circuitos eletrônicos dos pedais, né? Eu até achei esse pedal aí, ó, esse laranjinha que tá aí, tem no Mercado Livre. Alguém conseguiu esse circuito, construiu e tá vendendo aí esse pedalzinho aí. Olha aí, tá vendo? Ó, o Nélio confirmou aqui, Histórias Secretas do Rock Brasileiro. Vale a pena procurar. Nélio, se tiver, fala aí pra gente se está disponível, né? Se está à venda por aí e tal, ou se a gente vai ter que fazer a segunda edição aí pela Garota FM Books em breve. Tô querendo roubar todos os títulos que meus amigos já lançaram. Isso aí. E para fechar esse slide aqui, a gente tem aqui também o Emerson Lake Palmer, que também foi uma grande influência, né? Também. Os Mutantes. Temos ali o Manito, que acabou assumindo os teclados também durante uma época, né? Era multi-instrumentista, enfim, tocava de tudo. Era dos incríveis, né? Maestro Rogério Duprá. Clássico. Né? O Flávio Cavalcante, que chegou a quebrar um disco dos Mutantes no programa ao vivo dele. O Hit, né, que veio da Inglaterra a convite da Rita. Ah, vamos pro Brasil, porque lá o negócio tá pegando. E nunca mais voltou. E nunca mais voltou. Né? E ali embaixo o... Viagem essa que Rita veio cheia de ácido na mala, enfim, na viagem, junto com ela, cheio de LSD. E ali embaixo o Johann Strauss, né, que compôs o Danúbio Azul. Isso eu achei interessante. Eu vi uma entrevista do Sérgio, ele falando que eles gravaram o Planet Circenses, né? E no final da gravação, quando acabou a música, deu o stop ali, a guitarra dele começou a pegar essa música que estava tocando em alguma rádio, né? E aí todo mundo começou a ouvir. Aí todo mundo, tipo, né? Fica quieto. E acabaram deixando entrar no disco, né? Eu achei essa história super interessante. Muito. Muito bom. Tim Maia, né? Não falamos de Tim Maia, que está ali. O Tim. Quer dizer, falamos muito antes. E o David Byrne, né? Que você comentou também no começo, que fez a coletânea lá dos Mutantes. Sim. Muito bom. E para fechar aqui a discografia deles, né? Os comentários da Cris sobre a discografia, os últimos LPs, os últimos 5 da lista. Tá lá. 75, 76, 2006, 2009 e 2013. 75 é o disco do Arnaldo Batista solo, que assim como o da Rita, né, acaba sendo considerado um disco também dos Mutantes, porque praticamente a banda toda gravou nesse disco, até a Rita Lee, que já tinha terminado, já tinha brigado e tudo, mas cedeu aos encantos do convite e foi ao estúdio gravar com o Arnaldo, que já está bem Loki mesmo aqui nessa fase, já está bem aprontando. Faz jus ao nome do disco. Exatamente. E o 76 é o Mutantes ao Vivo, que é a galera do Tudo Foi Feito pelo Sol. Quer dizer, tem uma mudança na formação aqui, né? Mas, enfim, eles seguem ali, turnê e tal, e resolvem fazer um show ao vivo, uma gravação ao vivo, né? Mas esse disco ele é meio controverso para eles mesmo, internamente, porque eles fizeram um show enorme, que era para ser um disco duplo, a gravadora no fim não quis botar grana, picotou, cortou mesmo músicas enormes, cortou pedaços e tal. Então, o resultado não agrada muito a eles, né? 2006 é a retomada que eu falei na Inglaterra, que acaba que eles fazem um disco, né, desse reencontro com a Zélia Duncan e tal. E, bom, Sérgio Dias não para mais. Depois de 2006, ele realmente volta, e ele teve carreira solo também, esse período todo aí, entre 76, né, quando a banda meio que 7, mais ou menos, quando ela termina, e até 2006. E aí ele retoma Mutantes e nunca mais para. E daí, em 2009, ele lança um disco de inéditas com essa turma, na qual, na verdade, o único mutante é ele. Mas eu até acho que esse disco de 2009, ele é bem... Eu acho que ele é bem mutante, assim. Ele tenta trazer a alma dos mutantes, né? Claro, nunca vai ser aquilo,
né? Até porque a gravação com uma tecnologia mais moderna também já não permite que seja nada parecido com o que foi feito antigamente. E aí o outro disco aí que é o que vem depois, que eu já acho que não é tanto, assim, que é o Full Metal Jack, que eu já acho que ele é todo inglês, eu já acho que ele foge um pouquinho da proposta mutântica, vamos dizer assim. Uhum. E eles lançaram esse ano passado, 2020, no inicinho, ainda um terceiro disco dessa leva, Sérgio Dias, com essa banda que acompanha ele, né? Então ele, bom, agora com pandemia não, mas seguiu fazendo Mutantes, mantendo a chama acesa, né? Exato. E fazendo muito show, botando uma coisinha ou outra desses discos novos, mas fazendo o repertório dos Mutantes das antigas, e fez show, pô, na Europa pra caramba, nos Estados Unidos, na América Latina, enfim. Agora, olha só Ah, que interessante, né? Eu comentei com uma pessoa que a gente ia fazer essa live, né, para falar sobre os mutantes. Ela falou para mim: Nossa, eu adoro mutantes, né? Eu assisti todos os capítulos. Eu falei: Oi? Eu não perdi um capítulo, né? Aí eu falei: Mas peraí, você tá falando exatamente do quê? Né? Ela me falou: Eu tô falando disso aqui, ó, a novela, né? ela. Os mutantes. Cara, eu vou te falar que eu tenho um pouco de irritação dessa novela se chamar Os Mutantes, porque tudo que eu quero buscar no Google sobre mutantes, Aparece ou isso eu daí. cara, eu dou uma volta enorme para me livrar dessa novela, me livrar desses destaques. Mas por incrível que pareça, na trilha sonora tem uma música dos mutantes, né? Que é dessa fase do Sérgio, que é dessa fase da banda. 2008. Isso. Exatamente. Exatamente. Mas, enfim, eu preferia que tivesse outro nome a novela. Mutação, mutando, qualquer coisa, mas os Menos mutantes. eu nem sei se é Mutantes, é Os Mutantes. Eu sei que eu Os escrevo mutantes. Mutantes em novela. É um É. saco. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao finalzinho. Quem tiver pergunta aí para Cris, já pode começar a postar as perguntas aí que a gente vai entrar na fase de Cris, perguntas e respostas. tenho uma pergunta. Deixa eu aproveitar enquanto o pessoal vai fazendo aqui, né? Assim, você começou falando, né, que o seu trabalho acho que de pós-graduação foi relacionado à capa às capas dos Mutantes, né? Assim, eu acho que a capa dos discos do Mutantes é algo muito importante, assim, dentro da obra deles, né? Realmente é um complemento muito importante da obra deles, né? Eu tô te perguntando isso, né? Assim, queria saber sua opinião. Eu, por exemplo, assim, apesar de a gente, pô, claro que a gente gosta do streaming e tal, te dá a possibilidade de você ouvir aquilo que você quiser o tempo todo, né? Hoje eu fui fazer uma caminhada e botei Mutantes aqui para ir me situando para a live. Eu acho isso muito interessante. Mas você acha que a música de forma física, né? Ela é importante ainda? Porque eu não, as bandas esmeravam tanto para produzir capas, para produzir encartes. Eu acho que a música ela é um pacote completo, né? Você acha que. Qual é a sua opinião sobre essa questão da mídia física e do streaming? Não, eu acho que. Na verdade, eu tenho as duas coisas. Eu me modernizo, mas eu também sou saudosista. Eu acho muito legal que a gente tenha todas as possibilidades. Que, como você falou, poder, sabe, dar uma caminhada na praia pô, né, bota no celular um negócio qualquer para ouvir. Agora eu quero ouvir isso. Rapidamente você troca e tal. Isso para mim é genial, porque aquele tempo que eu tinha que passar do vinil para fita cassete para conseguir voltar ou para passar para frente era um horror para achar a música que eu queria. Aí enrolava, tinha que pegar a caneta Bic e rodar, né, a fita cassete para Sim, poder desenrolar. Daquilo eu não tenho saudade, não. Mas, por outro lado, eu acho muito importante e não é saudade, não, porque eu mantenho o hábito. Eu fico com medo disso sumir, assim, de cada vez menos as pessoas estarem atentas aos encartes, às capas, aos nomes das músicas, aos nomes dos autores, aos nomes dos músicos que tocam aquelas músicas, que é a coisa que o disco físico, né, que o material físico traz.
Ao mesmo tempo, eu amo o som de vinil, amo o chiado, amo aquela zorra do disco do vinil, mas eu não tenho a menor dúvida de que o CD tem a melhor qualidade musical, assim, você quer ouvir um som limpo, perfeito, é o CD. Agora, eu gosto de ouvir o vinil, não faço questão de ouvir som limpo, perfeito, só se eu for ouvir para algum trabalho específico que me exija isso. E acho que o streaming é uma droga. Eu acho que a compressão que rola no streaming, eu mesma tenho um disco gravado e, cara, minha música no streaming e minha música no CD é uma diferença assim Completamente diferente. brutal. É uma diferença brutal. O baixo, o grave, a minha voz tá, eu acho horrível, horrível, enfim. Comparada com o disco, eu fico, pô, por que que não dá para ir, né, com essa qualidade do disco para o streaming? Então eu acho que falta ter um ajuste aí que para mim seria o streaming melhorar essa qualidade, né, de transmissão da música aí e ao mesmo tempo trazer informações completas, assim, não ser só um monte de música solta. O cara que está Sim, ouvindo aquela música poder falar, de quem é essa música? Clicar ali e vir um encarte, né? Vir sim. uma parte do encarte no streaming. Eu sinto falta disso. E acho que se for para ir evoluindo nesse sentido, porque a gente está falando de evolução, eu acho que a evolução tem que trazer também, né, o que é importante, porque a música não é só a música ouvida, a música é uma história inteira com um monte de gente envolvida, né? E é isso. Agora, eu também não sei, eu fico pensando, quando esses assuntos surgem, né? Eu não acho também que, sei lá, na época do meu pai, o Brasil inteiro pegava um disco, lia encarte, etc, sabe? Acho que meu pai era um cara que gostava disso, mas a irmã dele não, ela só gostava da música. Então, no limite, se ela tivesse um disco, ela botava o disco, ela não ficava lendo encarte. Ela era ouvinte comum da década de 60, Sim, sim. que hoje vai ouvir o streaming e também não está nem querendo saber quem está Quem tocando, está entendeu? tocando, né? Mesma coisa da rádio. Muita gente ouve rádio, mas não está muito preocupada quem é o autor, quem não é o autor. Está ali ouvindo numa coisa meio looping, meio cantando junto. E se a pessoa sabe a letra inteira da música, e se você pergunta, ela não sabe nem quem é o cantor. E quem é. Existe esse ouvinte comum, né? Acho que a palavra é essa, comum, assim. E existe ouvinte como nós, ouvinte pesquisador, ouvinte que gosta de saber, que quer entender e tal. Então, eu também não sou derrotista de achar que o streaming acabou com isso, tá? Acho que não, acho que quem acaba com isso é o próprio povo aí aí voltando à história da memória, que é um povo que não tem muita memória, que não está muito preocupado em cultivar a memória e aprender e saber, né? Assim, a gente tem gente como, sei lá, conheço tanta gente que é advogado, trabalha, sei lá, no fórum, não sei das quantas, mas, pô, é um aficionado por ler encarte, por colecionar, por saber. Isso não é coisa de música, de jornalista de música, como nós, assim, né, de Sim, pesquisadores de música. Isso é uma coisa de quem gosta. gosta. E eu sinto falta de mais gente É. gostar, porque se mais gente gostasse, a gente teria uma exigência maior para que um No streaming mercado. desse aí melhorasse esse serviço nesse sentido, sabe? Sim, sim, E concordo. existe mercado, né? Existe mercado nas duas pontas, né? Tanto do streaming Sim, como também dos encartes, dos LPs que voltaram recentemente também, sim. né? Então, nossa, Não, tem mercado para todo mundo, né? e é um mercado que, para alguns subtemas dentro disso que a gente está falando, é nichado. Eu considero, por exemplo, hoje que eu estou fazendo, eu tenho livros que eu faço para geral, para uma galera maior, e tem livros que eu faço para nicho. Esse da Legião Urbana, eu sabia, Legião Urbana é fenômeno no Brasil. Eu sabia que Sim, ia vender bastante, vendeu bastante. Assim, no primeiros 6 meses venderam 10 mil cópias. É caramba. muita coisa para Brasil. Ah, e Pô, aproveitando esse gancho aí, Cris, galera do YouTube aí, ó. Quem quiser depois uma live só do Legião, coloca aí, hashtag eu quero Legião. e o Mutantes, por exemplo, por outro lado, como eu falei, não é uma banda que foi tão popular assim. Então eu fiz 1.000 cópias e vendi para nicho, vendi 1.000 cópias. Aí depois fiz outras tiragens, né? Até fiz uma segunda edição agora, então. Mas naquele primeiro, nos primeiros 6 meses, Legião, eu vendi 10 mil. Mutantes, sim, 6 meses eu vendi 1.000.
Aí agora eu estou com uma campanha de pré-venda, né, que é um financiamento coletivo através da editora Sonora, que é a editora também do Marcelo, do livro do Queen, né, do Marcelo. Isso. E Belchior já é um livro para vender para caramba. E não à toa, está com 5 dias de campanha, já atingimos mais de 60% da meta. Barato. Olha, que bom. Porque é Belchior, porque é para uma galera tem, sabe? Óbvio, né? Porque morreu agora também. Porque antes disso o cara estava aí querendo fazer show e um monte de gente não pagavam o cachê que ele merecia, né? E aí, enfim. Mas, né? Desconsiderações aos nossos artistas, com os nossos artistas à parte, é um livro que eu sei que é para galera. Eu acho que com música acontece isso também, sabe? Mas Roberto Carlos sempre vendeu muito e vai continuar vendendo. Qualquer Sim. forma. Se ele lançar fita cassete agora, Vende bastante. as velhinhas que nem tem mais cassete em casa vão comprar, entendeu? Vão comprar É o do verdade. Roberto Carlos. E que nem Beatles, que nem Paul McCartney, né? Até outro dia eu estava lendo, Paul McCartney entrou na Billboard, no topo da lista de vendas. Só que aí ele lançou o disco dele em vinil, em cassete, em CD. E aí o vinil tinha, sei lá, capa verde, capa rosa, não lembro direito a coisa. Cara, o bitomaníaco compra todos, entendeu? Um bitomaníaco compra todos Tudo. esses Todos por isso. formatos. Aí, claro que o cara vai pro topo da coisa de venda. Se ele tivesse lançado só um CD, ele venderia um. Como ele lançou 5 itens, cada bitomaníaco comprou 5 itens, É né? verdade. Então é por aí, assim, enfim. É isso O aí. Cris, tem Deixa um eu. monte... Perdão, Sandro, tem um monte de perguntas, comentários aqui, né? O Danilo fala: eu sou e sempre serei adepto à mídia física, CD, disco, e comprar o álbum, sentir o cheiro dos encartes, para mim é algo extremamente sublime, né? Embora isso seja um pouco mais nocivo ao meio ambiente. O Nélio comenta aqui também, nem sempre, Cris, os primeiros CDs tinham um som muito comprimido, é verdade, os primeiros CDs lá no começo da década de 90, a sonoridade, depois que eles mudaram, acabou melhorando bastante. O Na Gui aqui, década de 90 eu ainda estava nos vinis. então, é verdade. Verdade. O Gui aqui do Filme Possível, às 21 horas, hoje tem live do Criolo com experiência em realidade aumentada, produção visual bem inédita. O pessoal sempre acompanha a música, evolui uma coisa, puxa a outra. Bacana. O Alexandre KKK, aí o Paulo começou, a hashtag Eu Quero Legião, o Gui Eu Quero Belchior, e o Paulo, que aula, parabéns pela live e pelo profundo trabalho de pesquisa dos três. É fácil achar o livro da Cris, nós vamos falar já aqui, e esse Isso. precisa ser reeditado, deve ser super interessante também. Só dando Agora, uma dica aí na hashtag Eu Quero Legião. Gente, na pandemia eu fiz 1 milhão de lives sobre Legião. Fiz 1 milhão de lives e várias delas, acho que a maioria sobre Legião. Então, quem quiser dar uma olhada meu Instagram, principalmente, mas também a página do Facebook, que é Cris Fuscaldo. O Instagram é @Cris Fuscaldo, com CH, meu Cris. Se der uma procurada lá, ou procurar de repente tralha, né? Hashtag Legião, alguma coisa assim. Discobiografia Legionária, que é o nome do meu livro, vão ter várias lives interessantíssimas sobre Legião que eu participei. Então já dá olha para aí. cortar caminho aí e a gente pular para Belchior a próxima. Isso Pronto. aí. Cris, duas coisas só para a gente fechar aqui, então. Um comentário rapidinho sobre esse slide aqui. E aí, enquanto o slide está carregando, a minha pergunta é: por que que nós não temos um filme sobre os mutantes ainda? Nós temos sobre o Tim Maia, nós temos sobre o Luiz Gonzaga, nós temos sobre o Cazuza, né? Por que que nós não temos um filme sobre os mutantes? Olha, eu não tenho essa resposta, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu não trabalho com filme, né? Mas né, a parte da fofoca, né, dessas coisas e tal, que a gente também. Ou especulações, né? Acho que nesse caso é mais especulação, não tem nenhuma fofoca concreta, não. Se fosse Legião, eu teria algumas, por causa das brigas aí né, dos remanescentes, com herdeiros, Renato Russo e tal. Mutantes, eu não sei nada sobre isso, mas
Eu imagino que possa ser muito difícil, e eu até já conheci um cineasta americano que me procurou, porque eu estava fazendo um roteiro, chegou a gravar até um teaser, uma coisa no Brasil, que ele queria fazer um filme sobre mutantes, mas tinha muita dificuldade de acesso, contato e liberações. Assim, livro, você não precisa de liberação para nada. O STF, o Supremo Tribunal Federal, liberou as biografias em 2015, eu escrevo o que eu quiser. Mas, por exemplo, Legião Urbana, eu não tenho o nome Legião Urbana na capa. Por quê? Porque o nome é registrado como marca. E aí, se eu uso na capa, eu posso ter um problema porque o nome é registrado como marca. Para fazer filme, agora dentro, contar a história e tal, quer dizer, registro, por que que é isso, né? Porque é a exploração comercial da marca, né? Não pode haver. Então, se eu boto na capa, o herdeiro pode, como ele processa todo mundo, eu tive medo. Isso eu não quero correr risco, porque ele vai dizer que eu estou fazendo exploração comercial e até a justiça, né? Que a gente viu a história que aconteceu com o Roberto Carlos, ridícula, né? Da proibição da biografia. Até a justiça, eu provar que, porra, não estou fazendo uso comercial da marca, estou contando a história e tal, eu preferi não correr esse risco. No caso de filme é mais complicado ainda, porque você precisa da liberação das músicas. Isso sim, música não pode usar de jeito nenhum sem liberação. Então, um cara que queira fazer um filme sobre mutantes, ele tem que ter liberação de Rita, de Arnaldo, e de Sérgio. E eles ninguém se dá na banda. Mas eu estou especulando, não estou falando que é isso que acontece, não. Mas eu imagino que o sujeito que vai querer liberação desses três vai passar anos lutando, entendeu? Entendi, Que entendi. nem as coisas da Legião Urbana. Qualquer coisa agora que depende de herdeiro, dado e bonfá é um saco, é uma merda. Fica uma brigaiada. Se um libera, o outro fica puto, aí não libera, porque o outro liberou, mas aí o outro libera. Eu acho que Mutante Entendi. seria mais ou menos parecido. Acho que ninguém teve nem saco de pensar em fazer. Mas eu não sei, é tudo americano. Aham. Ele não falou com essas palavras que foi isso, mas eu entendi que ele tinha dificuldade enfim. Então, Entendi. filme é outra coisa que eu acho bem difícil, assim, acho bem complicado. O Nélio tá comentando aqui, ó. Tem sim, feito pelo Paulo Henrique Fontinelli. Tem Ah, DVD. não, mas esse é o Loki, é o documentário sobre o Ah, Arnaldo documentário. Batista, que é maravilhoso, mas não é sobre mutantes. É um documentário sobre Arnaldo Batista, que começa com o Arnaldo pintando um quadro, pintando Uhum. Rita Lee num quadro, e termina ele transformando a Rita Lee na atual esposa, na esposa que ele Ele pega tá hoje. a Rita, começa com o cabelo da cor da Rita, no final ele pinta o cabelo da cor da Lucinha, que é a mulher dele, que está com ele desde o acidente, né? Mas é todo sobre a história dele, com vários depoimentos. É lindo esse documentário. Eu até vendi ele junto com o meu livro na campanha de crowdfunding. Eu Uhum. super indico. Aliás, o Paulo Henrique Fontinelli é genial, fera. Fez também um documentário maravilhoso sobre Cássia Eller, chamado Cássia. E eu indico. Mas é isso, é um documentário sobre Arnaldo, né? Fazer um filme de mutantes. Eu adoraria que alguém fizesse, Legal. mas não sei o que acontece. E um comentário sobre esse último slide aqui. Talvez o pessoal não conheça essa dupla que tá do canto direito aqui, né? Aí fica aí de informação pra galera também. Isso tá no livro da Cris, viu, pessoal? Se você for ler a história inteira, tá lá. Astronauta libertado. É isso aí. 2001, que é o nome dessa música de Tom Zé e de Rita Lee, né? Que fala eles adoravam muito essa coisa de ficção científica e coisas espaciais, esses assuntos, esses temas, né? E, e gravam essa música que chama 2001, que fala de astronauta, mas com sotaque caipira, né? Fazer uma brincadeira. E quem música? Uma dupla sertaneja, caipira, na verdade, né? Que é antes da música sertaneja tinha a música caipira, que se chama Zé do Rancho e Mariazinha, que vem a ser os pais da Noeli, mãe de Sandy Júnior. Genros, sogros
de Chitãozinho Chororó. Chororó, Zé Chororó. Gomes e Mariazinha, sogros de Chororó, era uma dupla famosa da música caipira. A voz de Sandy Júnior cantam e tocam com o Mutantes 2001. nessa gravação. E é interessante, né? Porque foi bem no ano, né? Que o Kubrick lançou o filme, né? É. E eles compuseram essa música aí totalmente a ver com o tema. É. Aliás, é uma das minhas preferidas também. Bom, perguntas, pessoal. Acho que já fizeram bastante perguntas, né, ao longo É, da live. Então, deixa eu O só Weber jogar até aqui. complementou aqui dizendo que traz imagens, o DVD o Loki, né, do Arnaldo, esse que a gente acabou de falar do Paulo Henrique Fontenelle, que traz imagens da volta deles. Exatamente, o Paulo Henrique começou esse projeto ele foi para lá assistir ao show como fã, levou câmera e tal, e começou a gravar o Retorno dos Mutantes em 2006. Mas, naturalmente, ou um pouco também até porque viu que acaba, sei lá, Arnaldo tem uma baita história, né? Então ele foi indo fazendo a história do Arnaldo. Então o documentário sobre o Arnaldo traz um pouco dessas imagens de 2006, do show de 2006, mas não tem é, tanta imagem do Mutantes antigo, né? Não tem tanto assim, porque acaba que fica mais em cima do Arnaldo mesmo a história. Ok. Marcelinho? eu só, por último aqui, eu queria agradecer aí a Cris. Acabou se estendendo mais do que a gente previa, mas acho que foi um bate-papo muito, muito legal, muito bacana. Agradecer de coração aí esse seu tempo aí, tá dando para dar essa aula para nós aí. Queria dizer para todos vocês que o livro da Cris está à venda lá na nossa loja, na BB6, né? Assim como outros aí, a gente vai outros livros da Cris, do Legião, e também a gente vai em breve disponibilizar na loja. Aí queria que você falasse um pouquinho também do seu trabalho, da sua editora, né? Onde que o pessoal pode te encontrar aí para... Os contatos já estão na tela? Ah, maravilha. Então, o primeiro e-mail, que é o garotafm.com.br, é o e-mail da minha editora, que tem hoje 2 títulos, né, produzidos por mim, né, editados por mim, que é o Mutante, Discografia Mutante, e o Jimmy Page no Brasil, que é esse que acabou de sair, que é do Leandro Souto Maior. E eu trouxe os direitos do Discobiografia Legionária para mim, né, também para a editora Garota FM, mas eu ainda estou trabalhando as sobras, né, porque a editora Leia, que lançou em 2016, fez uma quantidade enorme de livros, e aí tem alguma sobra que eu vendo, né, também distribuo e tal. Então, essa é a minha editora. E aí tem o meu site, crisfuscaldo.com.br, que tem tudo que eu faço, porque eu não paro muito, assim, né? Eu tenho os livros, eu tenho um disco também, que está até aqui do lado, a capinha, o Mundo Ficção. Eu tenho um projeto agora. Eu até lancei semana passada o clipe desse disco. Eu trabalhei, como eu faço muita coisa, eu não tenho tempo para fazer show. Então eu faço clipes e vou lançando, vou trabalhando a coisa mais digitalmente mesmo. E eu meio que dei uma encerrada nos trabalhos agora com esse último clipe que se chama Intelec, foi gravado em uma viagem minha a Cuba. Porque eu estou retomando uma parceria com a Thaís Salles, que é a dupla Eu, Cris e Thaís. O nome da dupla é três, assim, Eu, Cris e Thaís, mas somos duas. E a gente vai lançar single novo. A gente está retomando uma parceria de 8 anos parada e tal. Então é isso, eu tenho essa coisa na música, tem os livros, tem meu trabalho como jornalista, tá tudo no meu site e nas minhas redes, né? No Instagram, né? Que também tava aparecendo ali, que é o Cris Fuscaldo, no Facebook, a página também Cris Fuscaldo. E eu queria agradecer, eu adorei a conversa, assim, a gente nem vê o tempo passar quando fala de música, né? Essa é a verdade. É Então, verdade. eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, pela conversa e pelo incentivo aí ao trabalho também, né? À memória da música brasileira. Valeu, Cris. Obrigadão. Assim como o Marcelinho falou, obrigado aí
pela sua entrevista, pela troca de ideias que você teve com a gente, né? A gente deseja muito sucesso para você nessa caminhada, que é muito difícil, né? A música no Brasil tem que ser guerreiro, né? Desde 69 aí o Mutantes provou isso, que para você chegar lá, você tinha que botar a cara a tapa mesmo e ir para cima. Então, é um exemplo para nós também, né? A gente tem que meter a cara, dar a cara a tapa mesmo e ir para cima e vamos que vamos, né? E esqueci de falar que também quem quiser dar uma olhada, a pré-venda do Belchior, né? O nome é Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior. Tá rolando, começou semana passada, já tá indo super bem. Então, quem quiser garantir o livro com camiseta, livro com book bag, enfim, um monte de coisa, tá lá no site da Benfeitoria, benfeitoria.com/Belchior. A gente vai agora, Cris, a partir de segunda-feira nós vamos colocar nas redes sociais da BB6 também a campanha aí para ajudar para o pessoal que quiser também vai estar lá certinho como você pode entrar na campanha do Belchior aí. Legal, já peguei, obrigada. O Michel já me mandou o material, então a gente, a partir de segunda-feira, só não colocamos ainda porque a gente queria dar foco nessa live de hoje aqui com você. Beleza, obrigada, gente. Obrigada mesmo por todo o incentivo. Valeu, gente. E assim, pra galera do YouTube aí, esse material aqui que a gente passou, pessoal, além da live, né, que vai ficar gravada, quem quiser também esses slides aqui que eu confeccionei aqui pra gente fazer a live, eu vou estar disponibilizando também, tá? Então é só mandar um e-mail pra gente aí, ó. Tô colocando o contato na tela aí, contato@bb6music.com.br, que aí eu mando para você todo esse material, tá ok? Legal. Gente, brigadão, bom final de semana para todos e até uma próxima. Obrigado. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.